usa ela. Eu falei com ela hoje, mandei uma mensagem que vai ser dupla honra. Meu Deus, nós estamos preparados, Senhor. O Senhor já preparou os nossos corações para receber remédio do céu para as nossas almas. Que ela possa ser instrumento do Senhor nesta noite. Pai querido, eu quero pedir para o Senhor repreender toda inquietação lá da rua. Meu Deus, toma esse ambiente, Senhor. Toma todo este lugar. E que a glória do Senhor possa ser manifestada mais uma vez nesta casa. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boneca, você. Glória a Deus. Pai esteja convosco. Amém. Meus amados irmãos, estou muito feliz. E confesso de coração que eu não esperava tamanha honra. É o 5º ano que o Senhor me concede a graça de pregar nesse congresso. Logo esse ano, que 5 foi o número que marcou tanto as nossas vidas. Em maio, 5 dias, 5 da manhã, porque em hebraico 5 significa janela. E eu não sei se você crê, mas Deus já abriu as janelas. E como eu ministrei aqui em 2018, porta tem contato com o chão. Quando Deus fala que vai abrir uma porta, é coisa da terra que Ele vai fazer acontecer. Mas quando a Bíblia fala de janela, ela está mexendo no campo do impossível, porque aquilo que não pode acontecer aqui na terra, Deus faz descer do céu para quem crê. Estou muito feliz, honro aos meus pastores por tamanha credibilidade, carinho e amor para com a minha vida. Eu louvo a Deus por tudo. A Helena ontem nos ensinou que nós devemos honrar a Deus, e todos os anos eu falo aqui: Senhor, obrigado por ter usado a Carla, por fazer essa saia bonita para mim, a todos os irmãos que me abençoaram. Eu recebi um laudo de glaucoma, e hebraico, para quem conhece, quem vê lá no meu Instagram, tem uns pontinhos muito pequenininhos que eu já não estava enxergando mais. E aí Deus usou os meus alunos para me dar essa Bíblia tamanho, ali ó, um dos meus alunos ali. E eu falei para eles: vocês vão escrever o nome de vocês aqui, todo altar que eu subir, vocês vão subir comigo. Que o Eterno abençoe a vida de cada um dos meus alunos que estão aqui presentes. Louvar a Deus pela minha família. Louvar a Deus pelo meu esposo que está aí com o meu Samuelzinho, que é o meu milagre, Benjamin, que chegou aqui no congresso dentro da barriga da mamãe, depois saiu, veio para o colo e agora já está correndo a igreja toda aí, né, pastora Simone? Pastor Simone profetizou lá na UTI: você vai correr a igreja inteira. Ele está cumprindo a promessa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no 3º livro da Bíblia Sagrada, livro de Levítico, capítulo de número 19, Levítico, capítulo 19, versículo de número 18. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levítico, capítulo 19, verso 18, em hebraico diz assim: Lo tikun velo titor et benei amcha ve'ahavta lereacha kamocha ani Adonai, que traduzindo quer dizer: não te vingarás, não te permanecerás irado contra os filhos do teu povo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E você senta dando glória a Deus. Meus amados irmãos, Levítico é um dos livros que as pessoas menos frequentam biblicamente. Isso porque o seu texto é um texto muito pesado. Fala de carne, de morte, de sangue, de sacrifício. Então ler as suas páginas se torna algo muito cansativo. E eu confesso que em certos momentos, lendo o texto, o estômago da gente chega até a embrulhar, devido à descrição de alguns rituais para a purificação,
para perdoar pecados e para sacrifícios de paz. E quando você lê o livro, você entende o peso que esse livro tem. Porque esse livro recebeu o nome de Levítico na Septuaginta, porque se referia a um número de ordens, a uma quantidade de ordens para um público muito específico. Das 12 tribos de Israel, apenas uma Deus escolheu para trabalhar no seu templo. Essa nação tinha a responsabilidade de cuidar de todo o sacrifício. Qualquer pessoa de qualquer outra tribo poderia se levantar e falar: eu quero trabalhar no templo. E Deus falou: que tribo tu és? Simeão? Não pode. E aí alguém poderia falar assim: deixa pelo menos eu varrer o quintal desse pátio, deixa pelo menos eu tirar a cinza que sobrou do sacrifício. E aí Deus falou assim: que tribo você é? Eu sou da tribo de Dan. Então você não pode, porque Deus falou: os levitas são meus e eu escolhi eles para trabalhar para mim. Veja, a Bíblia vai dizer que quando Israel toma posse da terra, todo mundo recebe um quadradinho para morar, mas levitas não. Deus falou: vocês são meus, vocês vão onde eu quero, vão fazer o que eu quero, vão comer o que eu quero, vão acordar a hora que eu quero, vão dormir a hora que eu quero. O livro de Levítico em hebraico se chama Vaikra, e Vaikra significa chamou, porque este livro não é um livro para qualquer um, por isso nem todos suportam a sua leitura, porque o livro de Levítico foi escrito para quem Deus chamou. E sabe o que me encanta? É que, eu não sei se o moço da câmera consegue mostrar para vocês, é que na primeira palavra do livro, quando o livro começa, Vaikra, algo me chamou muita atenção, porque em hebraico, pastor Alex, não existe maiúsculo e nem minúsculo, todas as letras têm o mesmo tamanho, todas as letras, Paulo, cabem no mesmo quadradinho. Só que quando você lê o texto e chamou, algo chama atenção, porque em nenhum lugar do texto você vê letras maiúsculas grandes, e nem letras pequenas, todas são iguais. Mas no livro de Levítico, se a câmera puder pegar para você ver, tem uma palavra escrito Vaikra, que significa chamou, e essa palavra chamou, ela tem uma letrinha pequenininha. Para você saber que essa letra é pequena, do lado da letra pequena tem uma letra grande. Olha lá. Tá vendo que tem uma letrinha pequenininha no começo? O hebraico é de trás para frente, tá, irmãos? Não estou lendo de cabeça para baixo, não. Do lado da letrinha pequenininha tem a letra grande, para a gente saber que a primeira letra da palavra é a menor de todas da Bíblia inteira. Professora Flávia, o que significa isso? Significa que aquele que ele chamou tem que reconhecer que não é maior do que ninguém, ele é pequeno. Está entendendo por que eu tiro a bota? Está entendendo por que eu quero carregar o prato? Porque eu sei quem me chamou e eu sei que eu sou pequena. Sabe o que está escrito nesse texto? Quando a palavra chamou, os rabinos chamam essa letra de pequeno Aleph, que é a letra que representa o servo, porque esse livro foi escrito para quem foi chamado para servir. Só que esse livro também tem muitos nãos. O livro tem tantos nãos que é chamado de o livro dos nãos. Só o capítulo que escolhemos para ministrar essa noite, existem 44 nãos, porque aquele que foi chamado para servir, ouve muito não. Sabe o que significa isso? Você só está aqui por causa do não que você levou. Sabe por quê? Eu imagino que as outras tribos falavam assim: ô Levi, vamos acordar cedo para ver o sol nascer. E aí ele falava assim: que horas? 6? Não posso.
É hora do sacrifício. Aí imagina que a tribo de Dan falava, à tarde vamos bater uma bolinha? Não, tem sacrifício. Vamos jogar uma bola, vamos conversar um pouquinho, vamos acender uma fogueira e vamos conversar um pouco. Não posso, tenho que remover a lenha. Tenho que pegar a oferta. Vamos para o shopping? Não dá, tem que ir para o culto. Porque aquele que foi chamado para servir, ele não determina onde vai. Quem determina onde ele vai é Deus. Tribo de Levi. Houve muito não. E eu sei que foi por causa de muito não que eu estou aqui hoje. Eu tinha um sonho, eu tinha um plano. Deus falou, não, eu estou aqui. Você tinha um plano, você queria casar com uma certa pessoa, você queria andar com uma certa roupa, você queria fazer uma certa faculdade, você queria fazer um certo curso, você queria morar numa certa cidade, você queria uma determinada casa, e Deus falou, não, 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 e todos os nãos que Ele te deu, fez de você sem você, quem você é, você só é o que é, por causa do não que você recebeu dEle. Porque é bem verdade que se a gente pudesse escolher, a gente escolheria outras coisas. Mas Ele falou, não. Tu é meu. Eu decido onde você vai. Eu decido o teu querer. Eu decido para onde você vai descer, para onde você vai subir, o que você vai cantar, o que você vai falar, porque você é meu. E o versículo que lemos já começa exatamente com não. Não te vingarás. E por que Deus está falando isso com o seu povo? Porque a vingança não faz parte da cultura do reino. Porque só se vinga quem vê o inimigo em desvantagem. E quando você vê o inimigo em desvantagem, a oportunidade de se vingar aparece. E Deus está falando, não faz parte da minha cultura. Quando você vê alguém no chão, ao invés de pisar em cima, por quê? Porque se você vê um inimigo caído, e é a chance da sua vingança, e você pisa nele, isso se chama covardia. E Deus está falando, ao invés de pisar em cima, estende a mão e mostra que a amargura. A segunda parte ele diz, não te manterás irado. Opa, questão de interpretação. Ele não está dizendo para eu não mirar, porque irar faz parte. Eu me iro quando eu ligo jornais e vejo leis escabrosas contra as nossas crianças. Eu me iro quando eu vejo no jornal que de 6 em 6 segundos, crianças morrem de fome na África, enquanto muita gente enche o bolso. Eu me iro quando eu vejo os governos fazendo de tudo para paralisar aqueles que querem andar. Eu me iro, mas a Bíblia falou assim, você pode irar, mas você não se mantenha. Jesus se irou, Moisés se irou, a ira faz parte, mas a Bíblia falou, não deixa o sol se pôr, porque se você deixar, você pode amargar. E aí Deus fala, não permaneça irado, faz parte, mas não vai dormir com a ira. A Bíblia diz, não se deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. E aí a parte que finaliza o versículo diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Pode parecer que é um texto simples, só que este texto tem um peso muito importante, porque todos os profetas que nós lemos na Bíblia, vai dizer assim, assim diz o Senhor, Deus manda eu te dizer. Só que no livro de Levítico, não existe Deus mandou eu te dizer. No livro de Levítico, não existe Deus mandou eu te falar. No livro de Levítico, o próprio Deus que fala.
E para que a lei tenha peso, ele fala assim: eu sou o Senhor, ame o teu próximo. E nós vemos na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando um escriba vive para copiar o que Deus disse. Ele está cansado de fazer uma cópia disso aqui todos os dias da vida dele, é o trabalho dele. Só que ele vira para Jesus e faz uma pergunta muito pertinente: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E quando ele faz essa pergunta, uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, Jesus vira para ele e fala assim: Macoré betorá. O que está escrito na lei? E aí Jesus faz uma outra pergunta no mesmo momento que ele faz a primeira: como você lê? Olha só a inteligência de Jesus. Ele pergunta: como está escrito na lei? Porque o que está escrito na lei o homem sabe. Porque o que está escrito na lei o homem está cansado de copiar. Mas Jesus vira para ele e fala assim: como está escrito e como você lê? Você não entendeu? Tem coisas que estão escritas, mas tem gente que interpreta tudo errado. Tem gente que você fala uma coisa para ele, ele transmite totalmente diferente aquilo que você falou. Aí Jesus está perguntando: você sabe o que está escrito, mas você sabe o que significa? Você sabe o que está escrito é uma coisa, agora você sabe o que significa? Aí o escriba vai virar para Jesus e vai falar assim, aquele verso super conhecido: e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas posses, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou: disseste bem, faça isso e terás a vida eterna. Só que o homem quis ir mais a fundo. E aí ele falou: quem é o meu próximo? E Jesus vai começar a contar uma história. A história do bom samaritano. Vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia Peshitta vai dizer que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando ele estava no meio do caminho, ele foi assaltado. Levaram tudo que ele tinha. E como se não fora suficiente levar todos os bens que o homem tinha, a Bíblia vai dizer que eles o espancaram e o deixaram quase morto. E eu vim aqui te dizer uma palavra: quase morto não é morto. Quase morto não é morto. Eu vou repetir para você entender. Quase morto não é morto. Tem muitas pessoas que o Covid levou o emprego, levou a saúde, levou a alegria, levou os alimentos no armário, levou parentes porque não suportaram viver dentro do mesmo lar, levaram pessoas que não conseguiam conviver com você, devastou a sua casa, levaram tudo que você tinha e ainda te deixaram quase morto. Mas eu quero profetizar para você: quase morto não é morto. 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 Podem ter levado tudo e te deixado espancado no meio do caminho, mas Deus está falando: tem fôlego de vida, ainda tem esperança. Quase morto não é morto. Quase morto não é morto. Quase morto não é morto. Eu sei que você chegou aqui quase morto, mas Deus está falando: quase morto não é morto. Quase morto não é morto. Quase morto não é morto. O homem caiu, ferido. E a Bíblia Peshitta vai dizer assim, eu falo Bíblia Peshitta, pastora, porque o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento aramaico-grego. A Bíblia vai dizer que o mesmo caminho significa algo muito interessante. Porque a ideia que a gente tem é que o homem
está indo, assaltou e caiu. E que o sacerdote está vindo na direção contrária. Mas não, a Bíblia Peshitta fala que eles estão vindo no mesmo caminho. Estão descendo coisas de segundo de um para o outro. E quando ele está descendo, ele vê o homem caído no chão. E quando ele vê o homem caído do chão, a Bíblia vai usar uma expressão assim: passou de largo. Sabe, pastor Alex, eu imagino que se fosse hoje, algumas pessoas iam passar, e quando visse alguém caído no chão, ia pegar, ia ligar o celular, tirar uma foto e falar assim: falei, não disse, ah lá, olha a foto aí, eu não falei que ia cair? Eu não documentei que no ano seguinte não ia aparecer? Porque tem muita gente que está esperando só você cair para noticiar. Passou de largo, e olha, a Bíblia diz que os dois estão vindo da mesma direção. Vindo da mesma direção significa que este homem poderia ter trocado um olhar com esse sacerdote no templo, porque Jerusalém só servia para adorar. Significa que talvez esse homem pegou a oferta da mão dele, talvez deu um shalom aleichem para ele, mas agora ele não tem nada, está espancado e levaram tudo. E aí ele vai passando de longe, porque algumas pessoas são desse jeito, estão conosco enquanto temos algo a oferecer, mas quando a gente cai no chão, passa de largo como se nada tivesse acontecido. Tem gente que nos ama enquanto a gente tem fama. Tem gente que nos ama enquanto a gente tem algo para dar e oferecer, mas aconteceu alguma coisa na caminhada e a gente caiu, aí a gente cai, passa assim, não, falei, passa de longe, porque senão pega. O sacerdote passou de longe, a Bíblia diz que no mesmo caminho vem passando o levita. E o levita vai passar do mesmo jeito, longe. Ninguém quer se aproximar daquele que cai. E eu digo uma coisa: se não tem vinho e azeite para curar, é melhor que passe longe mesmo. Se não tem remédio no bolso, é melhor sair batido. Se não tem coisa para levantar, edificar e curar, passa batido daqui, só fica quem tem azeite. Só fica quem tem azeite. Tem até uma música. No mesmo lugar vai passar o levita, quem sabe uma canção para Deus ele compôs, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como próximo, ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para curar a dor. E com as mãos vazias, prosseguiu. E o homem caído pelo chão, continuou. Se não tem vinho e azeite, sai correndo. Se não tem vinho e azeite, passa de largo. Fecha a boca, desliga o celular, passa longe mesmo. Só para atender se tiver vinho e azeite. Mas pelo caminho vem alguém improvável. E quando ele vê o homem sangrando, a primeira coisa que ele vai fazer é estancar o sangue. Porque ele sabe que ferida exposta, os urubus vêm. Tem muito urubu esperando você cair para comer a tua carne. Mas eu profetizo, Deus não vai deixar. Tem gente torcendo para beber o teu sangue quando você estiver moído no chão. Mas Deus não vai deixar. Tem muita gente torcendo para você ter um infarto, para você sair da tua posição, para você sair do teu lugar, mas eu profetizo, Deus não vai deixar.
Tem muita gente torcendo para a palavra dar errado, para ser criticada por alguma coisa, para o casamento dar errado, para o filho morrer e tantas coisas terríveis, porque tem gente que assemeia só o mal no seu coração. Mas eu profetizo, Deus não vai deixar. A Bíblia diz que procuravam coisas de Daniel para falar, mas nunca acharam. E eu profetizo, Deus não vai deixar. Ninguém vai achar nada a teu respeito, porque Deus não vai deixar. Estancou o sangramento. Mas uma coisa é fato, missionária Cleusa, ferida abafada inflama. Ele tentou estancar o sangramento, mas ele sabe que se a ferida ficar abafada, vai inflamando. Então ele vem e derrama por cima. Já está coberto. O urubu não pode mais pegar. Aí ele derrama assim, ó, vinho e azeite. Não tem lógica nenhuma, Gustavo. Porque o vinho na Bíblia nunca foi para curar. O vinho é alegria. Cura é azeite. Sabe o que significa? Deus vai te alegrar primeiro e te curar depois. Deus vai te alegrar primeiro e te curar depois. Deus vai te alegrar primeiro, vai botar um canto na tua boca. Deus vai te alegrar primeiro e te curar depois. Tem hora que você precisa levantar. Não tem condições nem de andar, mas Ele vai te alegrar primeiro e vai envergonhar todo mundo, porque te alegrou, mas você está ferido, te alegrou, mas você está machucado. Você vem alegrinho com a ferida, para Ele mostrar para o inimigo que Ele te alegrou, e depois Ele vai te curar. Aleluia! Derramou. Glória. Depois que ele derramou, que Deus tem essa lógica. Olha a sogra de Pedro. Pegou na mão, levantou. A febre foi depois. Tem coisa que vai acontecer quando você levantar e se alegrar. Mas Flávia, não tenho força, não tenho coragem, mas levanta e vem. Levanta e vem, porque Ele vai aqui te alegrar e depois vai te curar. Quantas vezes eu subi nesse mesmo altar chorando, e eu vim chorando, me alegrei, depois Ele me curou. Depois que Ele estanca a ferida, afasta os urubus, derrama alegria e derrama azeite, Ele vai pegar o corpo caído e vai colocar num jumento. Poderia ter botado em qualquer bicho, mas pôr num jumento. Que jumento na Bíblia, pastor Alex, é honra. Ué, irmã Flávia, por que honra? Honra é estar no cavalo. Honra é estar no cavalo. Por quê? Porque quando você está no cavalo, você olha todo mundo de cima. Mas honra não é estar em cima do cavalo. Honra é estar no jumento. Sabe por quê? Porque o jumento é baixinho, é olho no olho. Honra não é olhar de cima. Honra é olhar no olho e falar, não devo nada para ninguém. Honra é olhar olho no olho e não dever nada para ninguém. Olha só, a Bíblia está dizendo que Adonias se autoproclama rei. E ele vai no cavalo. Está achando que está com tudo. Aí Davi falou, bota Salomão no jumento, porque o rei é ele. O rei, por quê? Porque honra não é olhar de cima, honra é olhar no olho. Depois que Deus te levantar ferido, cobrir você dos urubus, derramar alegria e derramar a cura, Ele vai honrar você. Vai te honrar. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém num cavalo, olhando todo mundo de cima. Cheguei. Mas Ele falou assim, vou no jumento, olho no olho, porque olho no olho é honra. E aí,
colocou ele no jumento e levou a uma estalagem. Porque depois de ferido, é melhor ser escondido. Porque depois de ferido, é melhor ser escondido. E por que a senhora está falando isso, professora Flávia? Porque quando o inimigo te fere, ele quer te matar. Mas quando Deus te esconde, seu inimigo que não tem visão, ele acha que você morreu. Aí ele está contando vitória lá, contando vitória. Ué, sumiu, por quê? Porque Deus escondeu. A Bíblia diz, e não os encontrou porque Deus os escondera. Jeremias. Ou seja, depois de ferido é melhor ser escondido. Seu inimigo vai falar assim, morreu, viu, conseguiu o que eu queria. Mas Deus está levando você para a estalagem, para tratar. E de repente você vai aparecer do nada, curado, ungido e honrado. Levou para a estalagem, tratou. E parece, eu não sei se é porque eu sou da arte, mas eu consigo ver as coisas. Parece que eu consigo ver Sabrina, ele pegando aquele corpo cansado, inchado, porque fora espancado, talvez sem conseguir falar, sem conseguir respirar, levou na estalagem e colocou num cantinho, e está ele aqui no balcão negociando o cuidado do homem, e parece que eu vejo ele deixando as 2 moedas, e o homem ainda cansado, machucado, sem conseguir falar direito, olha para ele e fala assim, mas por que você está fazendo isso para mim? E parece que eu vejo o samaritano sorrindo no canto da boca e olhando para ele assim, porque amar cura. Tem muita gente que entrou aqui ferido por palavras. E o que as pessoas estavam fazendo era realmente torcendo para você cair. Mas olha você aqui. A enfermidade bateu na porta. Eu fiz uma homenagem hoje para a Priscila no meu Instagram. Não sei quem viu. Que a Priscila me surpreendeu. No dia 17 de novembro de 2009, nós oramos para ela nesse espaço aqui. E o Senhor permitiu que ela passasse pelo processo. Mas no meio da pandemia, todo mundo se escondendo com medo, a Priscila estava aqui trabalhando. O cabelo caiu e a Priscila estava aqui trabalhando. O coronavírus assustou todo mundo e muita gente ficou doente, mas a Priscila estava aqui trabalhando. E aí eu falei para ela, ela falou assim, o cabelo está caindo, aquelas coisas de mulher. Eu falei assim, eu corto curtinho igual o seu e nós vamos adorar juntas, sabe por quê? Porque amar cura. Só Deus sabe como você se reergueu para chegar até aqui. Só Deus sabe as batalhas para pagar esse uniforme, para arrumar esse cabelo, para se levantar dessa enfermidade, para se recuperar dessas quedas, das calúnias, das difamações. Mas você sobreviveu porque Ele levou você para a estalagem, cuidou, curou, derramou azeite. Porque o amor dele nos cura. E nós somos prova desse amor.